Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai abordar os principais erros cometidos por brasileiros ao falar inglês. E para isso eu gravei uma entrevista com uma professora de inglês que mora aqui no Reino Unido, a Cláudia. Olá todo mundo, meu nome é Cláudia, eu sou brasileira, naturalizada britânica, eu tenho 23 anos de experiência dando aula de inglês, tanto para brasileiros como para alunos internacionais, 15 anos de experiência no Brasil e 8 anos de experiência aqui no Reino Unido, né? E atualmente eu estou terminando um mestrado em Linguística Aplicada no ensino de inglês, então estou fazendo muita pesquisa também. E engraçado que esse tópico que a gente vai falar tem um pouco a ver com a minha pesquisa de mestrado, né? Que são os erros mais comuns que eu tenho observado, não só no Brasil, de alunos brasileiros lá, mas como, num geral também, dependendo da nacionalidade, tipo espanhola, italiana, as pessoas têm um certo mesmo tipo de erro ou dificuldade mais comum no aprendizado do inglês ou na hora de falar inglês, né? Isso se deve à questão porque são línguas de mesma origem, né? Eu percebia isso quando eu estudei aqui, eu estudei inglês por um tempo numa escola, e eu percebi que as mesmas dúvidas que eu tinha, os italianos tinham, os espanhóis tinham, então, e os erros também, os mesmos erros que eu cometia, eles cometiam também, então tem a ver com a estrutura da linguagem. Sim, com certeza tem, e é engraçado que os alunos falando entre eles em inglês, né, porque em sala de aula a gente pede, debata com seu colega, eles se entendiam mesmo com os erros, né, que a gente considera erro, que não seja a norma culta, eles se entendiam perfeitamente bem e era o mesmo tipo de erro. Então, assim, a comunicação ainda com certeza acontece de qualquer forma. Sim. Bom, então tu me mandou uma lista antes, né, dos erros que tu mais recebe, das dúvidas mais comuns que tu percebe. Então a gente pode separar em erros de pronúncia, vocabulário e gramática, né? Acredito que essas são as três áreas, assim. A pronúncia, acho que tem. A pronúncia e a gramática são as que têm mais recorrência. Vamos começar pela questão da pronúncia. Então, o que tu tem mais percebido, assim, quais erros mais comuns que os brasileiros cometem? Eu tenho certeza que quem for assistir esse vídeo vai falar, é verdade, é o tal do som do TH, né? Eu tenho certeza, porque a grande maioria, agora nisso eu vou falar que é não só de brasileiros, mas de alunos internacionais que não falam inglês como primeira língua. A maioria fala, eu tenho pavor do som do TH. E o interessante do som TH para os brasileiros, assim, às vezes é erro e às vezes é dificuldade, né? Eu falo assim, na verdade a gente tem dois sons oficiais deles, do TH, mas tem um terceiro que a gente acaba aplicando, né? Então, quando você vai falar o nome Thomas, ele não tem aqueles dois sons de the e the. É Thomas, é um T assim, t, né? Então, é uma dificuldade que as pessoas têm, mas eu falo para os alunos assim, não entre em pânico quando estiver aprendendo. Eu costumo falar, tá com dificuldade de falar uma palavra que tem o TH? Então, tenta achar um sinônimo. Não deixa isso te frustrar no início do seu aprendizado. Isso você vai pegar com o tempo. Mas também tem que perceber que crianças nativas, elas aprendem o som do TH quando são crianças como um D e como um T também. Isso a criança, aí ela vai aprendendo de tanto ouvir os pais falando e corrigindo. E é uma coisa curiosa que é um som tão problemático que os controladores de tráfego aéreo no mundo todo, eles não usam o TH. Então, para falar o número 3, eles falam tree, como se fosse árvore. O thousand, né, que é o 1000, eles falam thousand. Porque já aconteceram alguns, não vou falar acidentes, mas algumas situações de emergência que a pronúncia pôde errada quase que causou um acidente, né? Então, essa é uma área que eles não podem cometer erros, né? Controlador de voo. Né? E na Irlanda também a diferença, eles pronunciam como se fosse um D e um T. O TH é diferente lá. Então, assim, é bem abrangente essa área do TH. A gente tem que ensinar, claro, mas assim, em Londres, você mora em Londres, tem muita gente o meu vizinho é de Londres, ele não fala o TH com a pronúncia oficial, né? Ele com a língua no céu da boca, nos dentes, né? Eu tenho uma colega que ela ensina os alunos a falar assim, você coloca o dedo na boca e a sua língua tem que encostar no teu dedo. Quando você falar o número 3, por exemplo, né?
three. Você tem que dar uma encostadinha no seu dedo. Sim. Uma soprada. Mas não adianta, esse não é um som que a gente tem no português, né? Então. Não. Mas eu vi que isso tem mudado, né? Porque eu não sei se, como Londres aqui recebe muita gente de fora e muita gente tem dificuldade com esse som do TH, é aceito se tu fala como som de F. Sim, porque o Cockney, que é dessa área de Londres aí da igreja que eu esqueci o nome, eles falam, ao invés de falar o nome, o número 3, eles falam free com um F. O meu vizinho fala assim. E não é assim, como você não vai falar uma palavra isolada, você falando num contexto, a pessoa vai te entender. Então, assim, não tem ter aquele medo aquela preocupação de falar certo o tempo todo, né? Porque é um som característico da dificuldade de um aluno e também do inglês como língua franca, o inglês como língua franca, língua universal, ou eles também é considerado como o língua World English, né? Que é a língua mundial. Então, assim, eles sabem que um não nativo pode ter uma pronúncia diferente, que não vai afetar a inteligibilidade da coisa, né? E que outro erro de pronúncia é bastante cometido por nós brasileiros? E por nós eu me incluo, porque eu devo cometer muito erro ainda. E eu também já cometi muito e às vezes ainda dou uma escorregada, porque nenhum professor é perfeito, né? Então, são o que a gente chama de minimal pairs, que são o som longo e o som curto das vogais. Então, eu não... Por censura, digamos assim, eu não trouxe as palavras que as pessoas mais perguntam, mas eu trouxe parecidas, que a palavra, por exemplo, pode ser batata frita aqui, né, que é chip, né, que é o som curto, e o adjetivo que é barato, né, o contrário de caro, que é cheap. Sim. Então, o chip e o cheap. Porque no português do Brasil, pelo menos no português, a gente não tem o som longo, né, a gente acaba falando tudo chip. Ou cheap, ou a gente acaba exagerando. Então, mesmo com navio e ovelha, né? Ship and sheep. Então, a gente chama de minimal pairs. Sim. Né? Sem mencionar o beach, né? Ou o sheet, com um som curto também. Então, isso realmente, às vezes, dá uma... Pode acontecer alguma... Situação engraçada, vamos dizer assim. Ninguém vai levar a mal. Eles não vão levar a mal. E essa mania que o brasileiro tem de botar i no final de todas as palavras, que terminam com consoante. Por exemplo, Facebook, or dog. É uma vogal de apoio, né? Porque quando a gente tem uma palavra em português que termina em consoante, o som dessa consoante geralmente é nasalado, né? Então, tipo, também, a gente faz um em, né? A gente não fala também. Então, a gente não tem palavras que terminam com o fonema, né? Tipo Facebook. Então, a gente fala Facebook, internet, que mais que a gente fala? Hot dog, piquenique, assim. A gente precisa disso. Isso, a gente tem que tomar cuidado porque é bonitinho, é uma característica, pode ser charmoso do nosso sotaque, mas pode dar problema. Às vezes a pessoa realmente não entende você falando. E a gente fala assim, como que não entende Facebook, gente? É tão parecido. Aí eu invirto a situação que eu vou contar uma história que aconteceu com o meu marido ao contrário. Ele não fala português e ele chegou no Brasil e queria falar a palavra abacaxi. Ele aprendeu a falar abacaxi, a fruta. Só que ele não entendia que era abacaxi, né? Com a sílaba tônica na final, abacaxi. Ele falava abacaxi, abacaxi, abacaxi. Voltou para casa com abacate. Entendeu? Então, aí ele falou assim, realmente, e com ele em inglês também aconteceu no Brasil, perguntaram, o que você quer beber? E ele estava querendo praticar, aí ele falou assim, iced tea. Aí a moça que estava servindo não entendeu, olhou para mim, aí eu falei, eu não vou consertar não. Eu cheguei para ele e falei assim, fala com sotaque brasileiro. Aí ele falou, iced tea, e ela pescou, e ele se sentiu o máximo. Então, assim... Tudo é ajustável, mas a gente tem que só tomar cuidado para não fossilizar isso. Então, realmente prestar atenção. Faz muita diferença você tirar essa vogal de apoio, tanto do final quanto do início. Quando você vai falar, por exemplo, o país, né, Espanha, Spain. A gente tem um cluster aí no início, SP, Spain. Então, não é Spain, que também os espanhóis usam muito. Eles falam muito Spain, né?
Então, é só realmente aquela coisa de dar uma lapidada durante o processo de aprendizagem e passar alguns perrengues. Eu acho que faz parte de você, né, experimentar, fazer o trial and error com a língua. Tipo, vou experimentar, não deu certo, então tem que ajustar. Tudo é história para contar depois, né? Tem muito. Exatamente. Eu acho que a gente aprende muito com os nossos erros e não pode ter medo de errar. Sim. Tem que experimentar. E a questão do vocabulário? Tem alguma questão recorrente que vem dos alunos? Geralmente é a questão dos falsos cognatos, né, os que a gente chama de false friends. A gente vê muito, uma palavra que é muito confundida é do verbo pretend, né, que em inglês é fingir, e as pessoas acabam confundindo com pretender. Então, muitos alunos italianos, espanhóis e brasileiros falam, I pretend to study English abroad. Eu falo assim, pretend? Não vai estudar não? Aí eles ficam, como é que é? Eu falei, então é intend. Sympathetic, que é o adjetivo para solidário, eles acabam trocando com simpático. Sensible, sensitive, né? Essas palavras que o sensible terrific. É o sensible. Terrific. Nossa, eu tive uma aluna brasileira que trabalhava como garçonete aqui no Reino Unido e quem mora aqui vai saber. Você tá no meio, você tá apreciando a sua comida, o garçom vem e fala, como é que tá a sua comida, né? Parece que é de praxe deles fazerem isso. Aí ela passou nas mesas e falou assim, how's your food? Aí o cara falou, terrific. Ela, what's wrong? Por causa do terrific, que é excelente, né? Ao invés de terrible. Tem uma palavra que eu até agora me confundo, que é a questão do push e pull. Isso aí eu acho que eu posso estar aqui há 10 anos, que eu vou continuar chegando na porta, vai estar escrito puxa, eu vou puxar a porta. Isso eu me incluo também, e eu aprendi uma expressão aqui, quando eu vim morar aqui, que o inglês usa muito a palavra posh, né, de sofisticado, né, posh, sim. P-O-S-H. E eles têm uma expressão aqui para as mulheres, porque assim, a gente sabe, eu vou entrar num assunto meio nada a ver, mas me ajudou a memorizar, né, o pull and push. Mas as mulheres que vão ter neném, a maioria aqui, a gente sabe que o sistema público de saúde, eles encorajam as pessoas a terem um parto normal, é diferente no Brasil, tudo é cesárea. Então, quando a pessoa, que é a mulher, opta ou paga para fazer uma cesariana, é porque eles falam que ela é too posh to push, porque elas push o baby para sair. Então, geralmente é isso. Ela teve cesárea? É too posh to push. Tipo, ela é exclusiva demais, ou como é que se diz? Muito requintada, muito... Requintada demais para passar pelo perrengue de um parto normal. Sim. Entendeu? Então, assim, boa. O posh to push me ajudou. Sim. E quanto à gramática, que erros são mais comuns que tu destacaria? Essa parte da gramática também entra no quesito inglês como língua franca, que é comum em vários falantes de inglês como uma segunda língua. Uma delas é o tag question, que é aquela perguntinha que a gente usa como confirmação no final de uma afirmativa ou de uma negativa. Então, por exemplo, você pergunta, você quer confirmar, né? Nossa, tá calor, não tá? Né? It's hot, isn't it? Então, o que acontece? Como a gente costuma aprender o isn't it como um dos primeiros exemplos que a gente vê isso, que é o nosso né, aí o aluno tende a generalizar demais e usar o isn't it para tudo, né? E sendo que no inglês tudo vai depender do tempo verbal que você está usando, do pronome pessoal que você está usando, então não é isn't it para tudo, então ele acaba falando isn't it, ou então só colocando não no final, no, né? Então, it's hot, no? Né? Isso soa, para um nativo vai soar estranho se tu falar assim. Soa estranho, mas eles entendem. Sim. Então, assim, é uma característica assim, é errado? Mas te impede de se comunicar? Não. Então, tem muitos linguistas que estão, assim, não é defendendo ou querendo ensinar isso, mas é só realmente tirar aquele mito de tem que falar perfeito o tempo todo. Não, se você conseguir passar o seu recado... É o que vale. E com o tempo, dependendo da sua necessidade, você vai aprimorando onde está a sua maior dificuldade, né? Então, mas isso realmente chama atenção para um ouvido nativo. Eles falam,
a pessoa fala no, né? Ou fala isn't it para tudo, mas eu entendo que a pessoa está querendo confirmar uma informação. Tu falou agora da questão do pronome do it. Eu lembrei aqui que muita gente omite esse pronome, né? Vai falar it's hot, não, falar is hot. Sim. Então tem essa questão também. Ou então, porque eu acho que no português tu pode falar, se alguém te pergunta, tu assistiu o filme e tal, tu fala, eu assisti. Tu não precisa complementar, eu acho que no inglês tu tem que botar esse... Você falou duas coisas interessantes. Uma que é o pronome pessoal e o outro que é o pronome objeto. Isso. É o sujeito e o objeto, porque para o sujeito é interessante porque no espanhol, italiano e português a gente só pode começar uma frase com um verbo que a gente sabe do que a gente está falando, né? A gente pode falar está calor, a gente sabe que eu estou falando do tempo. Então, mas no inglês não, porque como is pode ser para he, she and it, eu tenho que diferenciar, eu tenho que colocar o it antes. Sim. Isso é no sujeito. Já para o objeto, aí tem muito aluno que fala, objeto direto, objeto indireto. Eu falo para os alunos, não tem que saber isso, mas alguns verbos você precisa de um objeto logo depois, né? Então, do you like chocolate? Você pode responder yes, I do. Aí sim, fica só na resposta curta. Ou então, yes, I like it. Você tem que colocar o like it. Tem que ter o it no final, né? Isso, então tem a gramática por trás disso. Mas também, claro que você vai falar yes, I like, as pessoas vão te entender. Sim. Mas se você quer realmente aprimorar o seu inglês, você tem que ficar atento a esses detalhes, né? E mais algum erro que tu tem percebido, assim, ao longo desses 20 e alguns anos de experiência em sala de aula? 23. Preposição é sempre um pesadelo. É um inferno de decorar, porque assim, é collocation, né? Tu tem que saber o que verbo pede qual preposição, né? Exato, porque às vezes o aluno também espera muito do professor assim, qual a preposição que eu uso com isso? Eu falo, depende do que você está querendo dizer. E depende, você está usando seu inglês aonde? No Reino Unido ou nos Estados Unidos? Porque eles mudam a preposição. Enquanto que no Reino Unido é at the weekend, nos Estados Unidos é on the weekend. Então, você fica meio assim, a gente fica meio sem saber como. Então, às vezes você fala para o seu aluno, não, é sempre married to a person, né? Você é casado com uma pessoa, a gente acaba traduzindo married with. Sendo que o married with existe, mas é quando você tem filhos. Sim. Né? Então, as pessoas ficam assim, é bem confuso, mas eu acho até em português também, né? Até hoje eu tenho dúvida com o meu A craseado ou não. Sim. Né? Eu tenho dúvida com esta, essa. Então, assim, eu acho que é compatível com as dificuldades que a gente tem no português. Eu acho que é importante a gente frisar que a gente tem que estar consciente desses erros, né? Mas acho que não pode se policiar muito e tem que... Porque todo mundo comete erros, mesmo os nativos, né? E isso, quando tu começa a viver aqui, tu percebe que, mas ele usou ali um there is e tinha que ser there are. E é como no português, a gente comete erros em português, a gente não sabe todas as regras do português e os nativos também não sabem, né? Então acho que se tu relaxar e começar a meio que esquecer, claro, cuidando para tentar falar sempre certo, mas é uma forma de se aprender também, né? Eu acho que você falou uma coisa muito certa e tudo depende do que você quer atingir, até onde você quer ir com o seu inglês. Então eu acho assim, tem que colocar a cara mesmo a tapa, você tem que experimentar com o idioma, tentar ver se as pessoas te entendem. É o primeiro passo, é entender e se fazer entender. Depois disso, você vai ganhando confiança. E tem gente que fala, não, eu estou satisfeito com o meu inglês, assim, ótimo. Então você tá pronto. Agora tem gente que quer aprimorar. Aí sim, isso é com o tempo, né? Mas eu acho que realmente tem que tirar aquela coisa de tipo, eu só posso falar quando eu estiver com o inglês perfeito, não posso errar, vão me julgar. Não, o nativo aqui não julga você se você está falando um inglês meio quebrado. Não te julga, pelo contrário, eles acham você inteligentíssimo por tentar falar um segundo idioma, porque eles quase não falam, né? E a questão do sotaque também, não tem que se preocupar com o sotaque, porque a gente vai ter sotaque, né? É muito difícil tu não ter sotaque. Você tem o sotaque em português diferente do meu em português. Né? Então, assim, é parte de onde a gente vem, da nossa identidade. Você pode ter um sotaque mais forte ou mais fraco, mas ele vai estar ali com certeza. Então, assim, isso é um mito que a gente tem de querer parecer ou soar
igual a um falante nativo. E não vai, não vai. Pode até chegar bem próximo, mas pra quê? Vai fazer qual diferença na sua vida? Não vai. Eu acho o sotaque muito... É parte do charme, Sim. né? O importante é se fazer entender, né? Eu acho. É o primeiro passo e depois você, dependendo do seu objetivo, você tenta melhorar, aprimorar ou só realmente se comunicar, que é o principal. Sim. Então tá, Cláudia, eu queria agradecer aí a tua participação, ter separado um tempinho da tua... Imagina, eu que agradeço, eu adoro falar sobre da isso. tua dissertação aí, entre um artigo e um outro, reservou um tempo para falar com a gente. E a Cláudia, eu conheci a Cláudia pelo Instagram. Ela tem um Instagram que é muito legal e me chamou a atenção no início porque ela aborda algumas coisas que tu não aprende em sala de aula, assim, que é de quem está convivendo com a cultura, que tem mais a ver com a cultura, né? Então tem essa mescla, claro, de gramática, de regras e de coisas da cultura inglesa aqui. Então é bem interessante o Instagram da Cláudia. Qual é o Instagram, Cláudia? Tu pode passar? Eu vou falar em inglês, depois eu vou soletrar também, porque é meio complicado o nome, mas é Mrs. B English, que é MRSB English, né? Sim. Mrs. B English, você pode colocar na descrição, de repente, aí do vídeo. Eu boto. Mas o meu foco é exatamente esse, é o inglês que a gente precisa saber e o inglês que a gente não tem que saber, ou de repente saber usar da forma que é usado, né? Sim. Então tá, Cláudia, obrigado, viu? Imagina, foi um prazer, Júlio. Espero contar mais vezes contigo aqui. Com certeza, só falar. Tá, ok. Obrigado. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.